Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a nossa plataforma de teologia online que Deus tem preparado para nos abençoar. Nós estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical e é com muita alegria que nós vamos iniciar um novo trimestre, o segundo trimestre de 2024. Nesse segundo trimestre, nós vamos fazer algo diferente daquilo que a gente tem feito. A gente já fez aqui várias coisas. Quando a gente começou, a gente gravava sem projetar a lição no monitor, a revista no monitor. Depois a gente gravou em pé, depois gravou sentado, gravava em mesa, depois gravava fora da mesa. Enfim, a gente está sempre procurando inovar para dar um start pedagógico mais eficiente na sua mente, no seu cérebro, na hora de você estudar a lição conosco. E nesse segundo trimestre de 2024, nós vamos gravar sem projetar a lição nos nossos monitores. Eu acredito que você já percebeu aqui que o ambiente de estúdio está diferente. Nós vamos gravar sem projetar. Vamos lembrar de como a gente fazia no começo, mas com muito carinho, com muita alegria. Eu quero pedir que você pegue a sua lição, fique com a sua lição em mãos, a sua revista em mãos, e nós vamos nos situando em cada tópico aqui para dar para você que é professor de escola dominical, para dar para você também esta sensação que é possível fazer com excelência e com qualidade, mesmo não tendo como projetar a revista em PDF no monitor, por exemplo, que é o que nós fazemos aqui. Alguns irmãos encontram comigo e falam: professor, eu queria fazer aquilo, mas lá na igreja não tem esse recurso. Então nós vamos fazer isso desta maneira, nesse segundo trimestre, para você compreender que é possível fazer com excelência e com qualidade. Você com a sua revista em mão como professor, o aluno com a revista em mão, e o nome de Jesus sendo glorificado, tá bom? Então, nós queremos dar muito bem-vindos a todos vocês ao nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical neste ano de 2024. Meus queridos, nesse segundo trimestre, nós vamos estudar um assunto muito importante e muito relevante para a nossa vida cristã e para a nossa vida cotidiana. São 3 lições comentadas pelo pastor Osiel Gomes, que é conferencista, escritor da CPAD, é também o pastor que preside, líder da Igreja Assembleia de Deus em Tirirical, em São Luís do Maranhão, é professor aqui na Academia de Pregadores, um grande homem de Deus, um homem com muito conhecimento, sobretudo com vida prática, com ensinamento prático para o reino de Deus. Ele é o nosso escritor desse segundo trimestre de 2024. E nós vamos estudar sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A gente sabe que a nossa maior esperança, o que nos move, a maior esperança escatológica da igreja é o arrebatamento, é chegar no céu. Mas nós também sabemos que isto demanda um processo, uma caminhada, uma jornada. Então, nesse segundo trimestre, nós vamos estudar sobre esta jornada. Qual o nosso comportamento, qual o nosso procedimento, como devem ser as nossas escolhas durante esta jornada. É sobre isso que nós vamos tratar. Essa revista desse segundo trimestre, ela vem como um discipulado para aqueles que são novos convertidos, ela vem como uma mentoria para aqueles que, assim como eu, já estão caminhando há alguns anos na fé cristã, ela vem como um ensinamento para toda a igreja do Senhor Jesus, ela vem também como um despertamento e como uma chama para aquecer em nosso peito esta esperança do arrebatamento da igreja. Então você não pode perder esse segundo trimestre de 2024. É um assunto muito gostoso da gente degustar e com toda certeza vai transformar a sua vida. Na nossa primeira lição, lição de número 1, do dia 7 de abril de 2024, nós vamos tratar sobre o início da caminhada. Como é que começa essa vida cristã? Onde que nós iniciamos? Como deve ser este início? A você que já está assim, a alguns quilômetros, algumas milhas percorridas nesta caminhada,
falar do início nos faz voltar ao primeiro amor, não é verdade? A gente precisa sempre estar relembrando do início das coisas. Então, lição de número 1, do dia 7 de abril de 2024, o início da caminhada. O texto áureo está em João, Evangelho escrito por João, capítulo 3 e versículo 3, que nos diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É claro que nós sabemos que Jesus não está falando aqui de um nascimento físico, humano. Ele está falando de um nascimento como o próprio texto vai nos dizer, nós vamos ler aqui já na leitura bíblica em classe, não nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E esse nascimento é muito importante e muito relevante para a nossa vida cristã e essencial para a nossa vida prática. A verdade prática nos diz o seguinte: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então, o novo nascimento é o início. Assim como a mãe gesta o filho durante 9 meses e ele nasce para iniciar uma vida aqui fora do útero, uma vida neste mundo, nesta terra, e vai passar por todo um processo de desenvolvimento físico, psicológico, emocional, enfim, em todas as áreas da sua vida, o novo nascimento é também este início. A leitura bíblica em classe está no Evangelho escrito por João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18, que nos diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu acho esse texto interessante, porque Nicodemos, ele chegou para Jesus e ele não chegou como o doutor da lei que foi tentar Jesus de noite. Ele chegou para Jesus para conversar com Jesus. Ele realmente estava interessado no que Jesus ensinava. E ele chega fazendo um elogio para Jesus. Jesus aproveita aquela oportunidade e fala com ele: ó, deixa eu te dizer uma coisa, Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus entendeu que Nicodemos tinha interesse pelo reino. Disse-lhe Nicodemos, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É claro que durante a nossa aula aqui nós vamos entender o que é isso. O pastor Osiel escreveu comentando muito bem esse texto. Mas Jesus está mostrando para Nicodemos que era possível que a expectativa dele do reino de Deus fosse suprida, mas havia um caminho a percorrer. Nós precisamos compreender isso e aplicar isso na nossa vida. É possível que o reino de Deus se manifeste na nossa vida, mas há um caminho a percorrer. E Jesus deixa claro que assim como nós nascemos de forma natural, passamos por um processo de evolução, de desenvolvimento físico, emocional, psicológico, passamos por um processo de maturação, né, hormonal, de maturação física. Assim como as coisas acontecem de forma natural na nossa vida, assim é também o novo nascimento. O reino de Deus chega, se manifesta, se materializa na nossa vida e a partir daí, é por isso que nesta primeira lição nós estamos falando sobre o início da caminhada. A partir daí nós começamos uma caminhada, uma jornada que vai nos
promover um desenvolvimento, um amadurecimento em todas as áreas da vida espiritual até nós alcançarmos as mansões celestiais que nós vamos tratar aqui durante esse trimestre. Na nossa introdução, o nosso escritor diz o seguinte, eu vou ler aqui a grande parte da nossa introdução, porque é algo que é importante, principalmente para essa primeira lição. Então, o pastor Osiel nos diz o seguinte, nesse trimestre, estudaremos a jornada do cristão. É isso, é uma caminhada, a jornada que nós percorremos na vida cristã. Para iniciarmos a nossa jornada de estudos, nesta lição, temos o propósito da lição de número 1. Temos o propósito de compreender o início de nossa jornada com Cristo e como somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Sem a presença do Deus Trino na nossa vida, nós não conseguimos nem iniciar a trajetória, muito mais prosseguirmos e chegarmos ao final dessa trajetória. Então nós vamos entender que a presença da Santíssima Trindade na nossa trajetória é que produz todas as coisas. Conceituaremos também o novo nascimento e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Então vamos pensar dessa experiência. Veio-me à mente, ao estudar aqui a lição para lecionar, para gravar a aula, uma pergunta. Qual a importância de compreender a jornada com Cristo? Qual a importância de compreender a jornada com Cristo? Imagine o seguinte, imagine que você vai fazer uma viagem, eu costumo fazer isso, imagine que você vai fazer uma viagem de carro com a sua família, de férias. Você vai viajar aí para um lugar que você nunca foi, um destino que você nunca foi. O que geralmente a gente faz? A gente procura saber quais são os pontos turísticos naquele destino. A gente procura, é viável que se faça isso, né? A gente procura saber, por exemplo, quais são os locais de paradas naquele destino. A gente procura saber, tem algum lugar que se for preciso, vou rodar 3.000 quilômetros, então vou dividir a viagem, vou rodar 1.000 quilômetros e depois eu paro, ou 1.500, enfim. A gente procura saber, para a gente procurar também entender essa jornada, essa viagem que a gente vai fazer. É uma rodovia pedagiada? Quantos pedais que tem, quanto que eu vou gastar com pedágio, qual a quilometragem que eu vou rodar, quanto o meu carro faz por litro de combustível. Enfim, a gente procura compreender porque isso torna a viagem mais tranquila pra gente. É claro que a gente não calcula uma via interditada. É claro que a gente não calcula um acidente envolvendo outro carro, né, não nosso. É claro que a gente não calcula algumas intercorrências que podem acontecer. Mas a viagem se torna mais tranquila se nós procuramos entender a caminhada, entender a jornada. Isso é a vida cristã. Qual é a importância de compreender a jornada cristã? É essencial, porque nós iremos iniciar uma nova vida. Quando nós procuramos compreender a jornada cristã, nós começamos a caminhar de forma muito segura nesta nova vida. É claro que isso tem que partir do discipulado na igreja. Eu tenho dito isso para algumas pessoas que têm entregado a sua vida para Jesus na nossa igreja, em Everett, região de Boston, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde estamos pastoreando. Eu tenho procurado fazer isso, conversar com essas pessoas que estão iniciando a vida cristã, e iniciar com uma pergunta. Entreguei minha vida para Jesus. E agora? O que isso significa? O que muda na minha vida? Como é essa caminhada? O que eu tenho que entender neste momento inicial? É claro que não existe uma maturidade cristã plena, mas é possível entender algumas coisas. Então, qual é a importância de compreendermos a jornada com Cristo? É fundamental, porque é o início de uma nova vida e isso vai nos conduzir de forma mais segura, de forma muito mais prática e de forma muito mais envolvente, a fim de nos fazer caminhar na direção que o Senhor realmente quer. É uma viagem que estamos fazendo. É uma viagem que estamos fazendo. E o Cristo ao qual nós entregamos a nossa vida já trilhou esse caminho. Imagine se você vai viajar com alguém, nessa metáfora que eu estou traçando aqui, né? Nesse momento introdutório da nossa aula. Se você vai fazer uma viagem para um lugar que você nunca foi, mas tem alguém que já foi para aquele destino. E essa pessoa vai com você. E ela vai te avisando, cuidado, tem uma curva perigosa aqui, tem um pedágio ali, a gasolina está acabando, você precisa abastecer no próximo posto, porque depois a gente vai passar
passar um grande período sem encontrar um posto de abastecimento. Se a gente tem uma pessoa que vai orientando a viagem se torna muito mais segura. A jornada cristã é isto, é andarmos com Cristo. E ele já trilhou aqui essa jornada. Ele encarnou e passou aqui para que ele possa nos assistir. E nós vamos perceber que nós temos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vão nos ajudar nesta caminhada. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, onde o pastor Osiel vai tratar sobre a jornada com Cristo. Primeiro ponto, é importante nós compreender as duas jornadas. Quais são as duas jornadas que o pastor Osiel trata neste primeiro ponto aqui? Aliás, nesse primeiro parágrafo do primeiro ponto. A vida humana e a vida com Cristo. A vida humana e a vida com Cristo. A vida humana é uma jornada que se inicia no momento do nosso nascimento. Desse nascimento natural. É o começo da vida. Ela poderá ser longa ou curta. Ela poderá, né? Alguns vão viver aí poucos anos e outros vão viver muitos anos, embora a vida sempre é pouca, né? O que eu quero que você reflita é o seguinte: qual o paralelo que existe dessa... Por mais que a gente vive aí muitos anos, alguém que viveu mais de 100 anos, por exemplo... Quando a gente para pensar nesta vida humana aqui, em relação à eternidade, a gente diria, viver 100 anos é muito? É, uau, 100 anos, 120 anos, parece que no Guinness Book a pessoa que mais viveu 126 anos, uau, viveu muito. Mas o que são 126 anos em relação à eternidade? Não são nada. A nossa vida aqui é uma vida breve, muito passageira. O que nós precisamos compreender é que a nossa vida humana está alicerçada em Cristo. Jesus é o fundamento da nossa vida humana. E nós precisamos viver aqui e agora com Cristo, realmente com a nossa vida alicerçada nele, porque ele é a razão de existirmos. Outra coisa importante que o pastor Osiel nos trata aqui é que a vida humana aqui, que é essa vida natural, ela tem fases, não é? A infância, ele até não colocou aqui, mas nós temos a pré-adolescência, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Nós precisamos viver cada fase, não podemos queimar etapas. Na vida humana, nós precisamos viver cada fase, porque se queimarmos etapa, isso vai nos prejudicar lá na frente. A vida cristã é um reflexo da vida humana. Outra faceta dessa jornada, né? Nós estamos tratando aqui nesse primeiro parágrafo sobre compreendendo as duas jornadas. A primeira é a jornada da vida humana, a vida natural. A segunda jornada é a vida com Cristo. A vida humana, nos diz o pastor Osiel, pode se tornar uma vida maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Eu gosto sempre de dizer que nós precisamos aprender a ter prazer nesta vida cristã, nessa vida com Cristo. Encontrar satisfação pessoal. Gente, viver com Cristo não é nada sacrificial. É claro que existem algumas renúncias, mas até as renúncias que nós precisamos fazer, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, diz Paulo em Romanos capítulo 8. Então, o que nós renunciamos, nós não renunciamos de forma opressora, o evangelho nos oprime e a gente renuncia. Não, nós renunciamos porque nós nos satisfazemos tanto com Cristo que nós abrimos mãos de algumas coisas. Por exemplo, quando as pessoas se casam, elas têm que renunciar. Não tem como entrar para uma vida conjugal sem nenhuma renúncia. Mas essas renúncias não são sacrificiais, não são massacrantes. Por quê? Porque elas são renúncias que são feitas alicerçadas no amor. A pessoa ama tanto o cônjuge, a pessoa que ela escolheu, que ela diz, ok, para mim tudo bem, eu consigo renunciar a isso. Então, a vida com Cristo tem que ser essa vida, onde nós fazemos uma renúncia, mas que não é algo extremamente pesado. Segundo parágrafo do primeiro ponto, os 3 companheiros da nossa jornada. E aqui, o pastor Osiel vai nos ensinar que, quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. E depois o Espírito Santo opera o milagre do novo nascimento em nossa vida,
transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Está aí, ó. Está aí nesse segundo parágrafo do primeiro ponto. O que isto significa? Perceba algo muito importante aqui. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, recebemos o auxílio da Trindade Divina. É o que nós estamos tratando neste ponto aqui. A vida com Cristo. Aliás, os 3 companheiros da nossa jornada. Nós recebemos o auxílio desses 3 companheiros da nossa jornada. Então nós precisamos entender o seguinte, ó. Com Cristo, temos vitória contra o pecado. Cristo nos dá o poder de vencer o pecado. Por quê? Porque Cristo foi o único homem que venceu o pecado. E ele venceu o pecado como homem, encarnado. Então, com Cristo, nós temos vitória contra o pecado. Em Deus, temos paternidade. Isso aqui, gente, é uma das coisas mais lindas, que só isso aqui dá pra gente fazer, ó. Trata-se muito disso hoje, né? Paternidade. O que é essa paternidade? É a garantia de que nós temos uma origem. É a garantia de que a nossa essência está nele. É a garantia de que nós não estamos sozinhos. A paternidade sempre me lembra o pai do filho pródigo. Embora a parábola chama parábola do filho pródigo, mas ela fala muito mais do pai compassivo do que do filho pródigo. Então, em Cristo, ó, estamos tratando sobre os 3 companheiros da nossa jornada. Em Cristo, temos poder, temos vitória contra o pecado. Em Deus, temos paternidade. E no Espírito, temos auxílio e consolo. Auxílio e consolo. O Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia, ele é o nosso intercessor. Eu já citei agora há pouco aqui, Paulo diz em Romanos 8 que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, recebemos a Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai, temos, além do Pai, temos também o seu Filho, aquele que nos concede vitória contra o pecado, e o pastor Osiel nos propõe nesse ponto ainda que, finalmente, temos agora o 3º membro da Trindade, o Espírito Santo, como o nosso auxílio e consolador. Olha, não dá para trilhar essa jornada cristã, essa caminhada cristã, sem o auxílio da Trindade Divina. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar.
Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto da nossa lição, o novo nascimento. Segundo ponto, o novo nascimento. Por que precisamos nascer de novo? Porque todo ser humano pecou. Em Adão, todos nós pecamos. E o pastor Osiel nos escreve aí que, como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos. O Senhor afirmou a Nicodemos. Embora fosse um homem bom, embora procurou Jesus com boas razões, com boas intenções, não foi como o outro doutor da lei lá que queria colocar Jesus à prova, né? Nicodemos, embora fosse um homem bom, mas como ser humano, ele estava também caído. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo ser humano precisa passar por esse processo de regeneração. Regeneração é um dos passos da salvação. É um dos milagres da salvação que ocorre na nossa vida. O que é regenerar? É voltar a ser o que era antes. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, somos regenerados. Voltamos a ser o que era antes. Não o que nós éramos, mas o que Adão era no Éden. Temos a liberdade de falar com Deus face a face e experimentar uma ação divina no nosso interior. Ou seja, isso produz um novo nascimento. Segundo parágrafo do segundo ponto, a religião não faz nascer de novo. A religião não faz nascer de novo. Isso é verdade. Nicodemos era um religioso. Ele era um religioso. E um bom religioso, na verdade, não é? Aí a pergunta que se faz aqui é a seguinte: a religião, então, é ruim? Pastor Osiel nos escreve aqui que a sua tradição não oferecia o que a sua alma precisava. A religião, então, era ruim? A religião é ruim? Não, gente. A religião não é ruim. A não ser que ela não religue o homem a Deus. A palavra religião vem de religare. A religião é importante. A religião nos coloca num processo. A religião é uma ferramenta de Deus, é uma ferramenta humana, digamos assim, para nos religar a Deus. Então, se é uma ferramenta humana, Deus, através da religião, sendo ela uma ferramenta humana mais divina, ela nos religa a Deus. A religiosidade não. É outra coisa. Religião é uma coisa, religiosidade é outra, totalmente diferente. Religião é todo o nosso exercício que declara a profissão de fé que nós temos e demonstra que nós estamos buscando a presença de Deus para a nossa vida. Isso é o exercício religioso, é o exercício da religião, é todo exercício piedoso que nós temos em busca da presença de Deus. A religiosidade é todo o exercício arrogante para demonstrar uma atitude de uma falsa espiritualidade que a pessoa nunca teve. Então, é uma espiritualidade falsa. O pastor Osiel nos propõe aqui ainda que, no finalzinho desse parágrafo aí, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Nesse aspecto, a religião deve nos conduzir nessa direção. Então, a religião tem que nos conduzir nesta direção de encontrar a nova vida. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o novo nascimento e seu processo. Uma coisa que ninguém nunca pode esquecer é que a vida humana é feita de processos.
E, infelizmente, a geração que nós estamos vivendo não quer respeitar os processos. A vida humana é feita de processos. Falamos agora há pouco, no ponto anterior, que nós nascemos, a vida humana, e passamos por fases da nossa vida. E cada fase dessa da nossa vida, a infância, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, a idade adulta e também a velhice, tem que ser vivida com qualidade. É um processo, a nossa vida é feita de processo. E nós vamos entender, vamos perceber aqui que o novo nascimento também tem o seu processo. O Senhor Jesus fala com Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Com a água, escreve o pastor Osiel, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode-se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Então, a água é um símbolo da palavra de Deus. Não é? Jesus está falando com Nicodemos aqui, você precisa nascer da água. A lei não era ruim. Paulo fala que a lei é boa, porém a lei consente com a nossa atitude pecaminosa. Mas Jesus está falando, você precisa nascer da água, ou seja, da palavra. E é interessante, eu fiz questão de anotar isso aqui, que a água aqui que simboliza a palavra, Jesus também simboliza a palavra, que é o verbo, né? Então eu fiz questão de notar que Jesus, sendo a palavra ou o verbo, cumpriu a palavra. Jesus cumpriu a lei, né? Então é o verbo cumprindo a palavra, é a palavra cumprindo a palavra, para nos deixar isso como um exemplo. É claro que esta palavra hoje, ela não é tão somente a lei, que é o Antigo Testamento, mas ela é a consumação do Antigo Testamento no Novo Testamento, o cumprimento. Então o Evangelho é a palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada. Mas Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer também do Espírito. Com o Espírito, nos propõe aqui o pastor Osiel, nosso Senhor faz o uso analógico do vento, do grego pneuma, vento. Essa ação invisível. Na leitura bíblica em classe, a gente viu isso de forma bem clara. O vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. É uma ação invisível do Espírito, que é a operação do Espírito na nossa vida para nos convencer. A gente percebe que esta ação do Espírito na nossa vida nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e depois o Espírito opera em nós a santificação. Eu estava estudando aqui, me lembrei que eu estive pregando em Franca, o pastor presidente de Franca, o pastor Isaac Ribeiro, ele disse algo, quando eu aprendo com alguém, eu gosto desses direitos autorais. Ele disse algo muito importante sobre santificação. Ele disse que ouviu isso há muito tempo também com uma outra pessoa, e eu achei interessante. Ele disse o seguinte, que ele ouviu alguém ensinando que a santificação é uma ação sobrenatural de Deus, que ocorre na nossa vida onde ninguém vê, depois chega onde nós sentimos e se manifesta onde todos veem. Isso é a ação do Espírito na nossa vida. Por que é uma ação sobrenatural de Deus? Porque Deus age de forma natural também. Mas nesse caso, tanto do novo nascimento quanto da santificação, é uma ação sobrenatural de Deus, que ocorre onde ninguém vê o nosso espírito. Ninguém vê o nosso espírito. Esta ação do Espírito é no nosso espírito. Paulo diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que alcança os nossos sentimentos, que é a nossa alma, porque o Espírito lança luz à nossa alma e a nossa alma se converte, então nós começamos a ter novos sentimentos. O pastor Osiel tratou disso no ponto anterior, falando de novos propósitos, novos pensamentos, novas esperanças. A vida com Cristo produz esses novos sentimentos. Então, começa onde ninguém vê, no nosso espírito. Chega onde nós sentimos, que é na nossa alma. E manifesta onde todos veem, que é no nosso corpo. Manifesta aqui fora. É visível, é o fruto. A Bíblia fala de fruto do Espírito, e todo fruto é visível, todo fruto pode ser apanhado, todo fruto, nenhuma árvore se alimenta do seu fruto, toda árvore gera fruto para outros se alimentarem. Então essa é a ação do Espírito Santo gerando esse novo nascimento, é esse processo. Nascemos da água, da palavra, convencidos pela palavra. E nascemos também do Espírito. É uma ação sobrenatural e invisível de Deus na nossa vida e que nos transforma de dentro para fora.
terceiro e último ponto da nossa lição: o Novo Testamento e a jornada de fé do cristão. Primeiro parágrafo, o novo nascimento. Pastor Osiel nos escreve aqui que o conceito de Novo Testamento como escrituras é um processo gradual na vida da igreja. É muito importante que você entenda isso aqui que o pastor Osiel colocou, dizendo que o Novo Testamento é um processo gradual. Ele foi um processo gradual na vida da igreja, porque ele vai tratar aqui sobre algumas coisas que nós aprendemos em bibliologia, que é a formação do cânon do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento ele não aconteceu de um momento para o outro na vida da igreja primitiva. Foi um processo gradual. Os livros do Novo Testamento foram sendo escritos e só no quarto século é que os livros do Novo Testamento foram aprovados como livros canônicos, livros inspirados. E aí, se você estudar sobre o processo canônico do Novo Testamento, você vai entender que o Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus tinha em mãos, a lei e os profetas, o próprio Jesus vaticinou, autenticou o Antigo Testamento. Então, depois, da Reforma Protestante, houve alguns acréscimos pela Igreja Católica Romana, dos livros apócrifos, pseudepígrafos, enfim, é algo de estudar em bibliologia, mas o Antigo Testamento, como nós temos em mãos hoje, foi autenticado por Jesus. Ele mesmo disse, o que os profetas disseram, o que a lei disse sobre mim, isso se cumpriu. Mas o Novo Testamento foi um processo que foi acontecendo juntamente com a evolução da igreja. E os livros do Novo Testamento passaram por um processo chamado processo canônico. A palavra cânon tem a ideia de vara de medir, é aquilo que aprova. E não foi o processo canônico que inspirou os livros. Os livros, muito pelo contrário, passaram no processo canônico porque eram inspirados. E o cânon do Novo Testamento, ou os livros do Novo Testamento, no processo canônico, foram submetidos a alguns critérios. Eu vou citar 3 deles aqui. Por exemplo, catolicidade. Os livros tinham que ter circulação nas igrejas, nas comunidades de fé da igreja primitiva da época. Catolicidade. Tinham que ter circulação. Outra coisa, apostolicidade. Os livros tinham que surgir da mão de um apóstolo ou de um amanuense, de um escritor, de um copista, direcionado por aquele apóstolo. Por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, ela é de autoria de Paulo, mas quem escreveu foi Tércio. Tércio era amanuense de Paulo. Terceiro critério do processo canônico do Novo Testamento, coerência. Os livros tinham que ter coerência com os demais livros escritos por outros apóstolos e por outros escritores do Novo Testamento, assim como tinham que ter coerência com o Antigo Testamento também. Então, essa formação do processo canônico do Novo Testamento foi mais do que autenticada e aprovada nesse processo canônico. Por que o pastor Ziel põe isso aqui, coloca isso aqui? Para mostrar que o Novo Testamento tem uma validade muito grande para o início dessa jornada cristã. Porque ele é o cumprimento do Antigo Testamento. É o Novo Testamento que manifesta Cristo. Quando alguém, um dia desse aconteceu, um novo convertido, fala, pastor, eu estou querendo ler a Bíblia, por onde eu começo? Eu falei com ele, comece lendo o Evangelho de João, por exemplo, que é o Evangelho do amor. Depois leia o livro de Atos, depois leia os demais evangelhos, depois leia as cartas. É importante orientar os novos convertidos desta forma, porque se o camarada novo convertido vai ler um Apocalipse da vida, o camarada novo convertido vai ler um livro de crônicas de reis, onde Deus manda matar, não sei o que, aquele negócio todo, Samuel, ele vai ficar maluco. Que Deus é esse que eu aceitei para ser o Senhor da minha vida, que mandava matar desse jeito? Então ele precisa entender primeiro a salvação, precisa ter essa relação com o Espírito Santo e depois ele ir se inteirando de toda essa vida, que é o processo do discipulado que nós fazemos. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o tema principal do Novo Testamento. Pastor Antônio Gilberto, em seu livro A Bíblia através dos séculos, pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, um grande teólogo pentecostal da Assembleia de Deus no Brasil, passou para o Senhor há alguns anos. No seu livro A Bíblia através dos séculos, ele mostra que Jesus é o centro de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. E o principal tema do Novo Testamento é Cristo. Pastor Osiel nos coloca isso aí, é a pessoa de Cristo, sempre Cristo. A Bíblia é
cristocêntrica. Pastor Osiel nos propõe também, nesse ponto, que tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que sua história tem um aspecto salvífico, cujo interesse maior é reconciliar o mundo com Deus. Este foi o objetivo da vida de Cristo, o objetivo da sua encarnação, da sua missão, e por isso nós precisamos ter este olhar para o Novo Testamento, sempre com as lentes de que o Novo Testamento está projetando Cristo. Terceiro e último ponto da nossa lição, terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição, a importância do Novo Testamento para a jornada do cristão. Eu já comecei a falar sobre isso aqui, que é o Novo Testamento, que é o cumprimento do Antigo, é a manifestação de Cristo, é onde nós encontramos o Cristo vivo, encarnado, vivendo entre os seres humanos. E o pastor Osiel nos propõe aí que o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. E no finalzinho desse parágrafo, ele escreve que nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Então, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento e é também a consumação do plano salvífico que inicia em Gênesis 3:15. Inicia em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 de forma literária, registrada na Bíblia. Mas a gente sabe, quando lê a carta de Paulo aos Efésios, que iniciou antes da fundação do mundo. Que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, que nós fomos eleitos nele, diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Para finalizarmos aqui a nossa aula, como você sabe, nós vamos fazer nesse trimestre também, sempre fazemos 3 considerações importantes. Primeira consideração importante, a caminhada com Cristo é um tempo de grandes descobertas. A caminhada com Cristo é um tempo de grandes descobertas, redescobertas, ressignificação. A caminhada com Cristo é algo maravilhoso. Você que está nos assistindo, se você começou a sua caminhada com Cristo recentemente, não desista, não desanime. Você vai descobrir coisas grandes, magníficas, poderosas em Deus. A caminhada com Cristo é um tempo de grandes descobertas. Eu tenho quase 48 anos de caminhada com Cristo, porque eu já nasci num lar cristão, faço 48 anos de idade daqui a pouco. Então, eu tenho a minha vida inteira e eu ainda descubro grandes coisas nesta caminhada com Cristo. Porque a caminhada com Cristo é um tempo de grandes descobertas. Segunda consideração importante, a caminhada com Cristo é uma jornada de satisfação. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele produz satisfação pessoal. A gente não pode ser crente por medo do inferno, ou ser crente por uma barganha, por uma troca com o paraíso. Nós temos que ser crentes pelo prazer de servir a Deus, pela alegria de ser salvo. A caminhada com Cristo é um tempo, é uma jornada de satisfação, minha gente. É uma jornada de satisfação. Nós precisamos viver isto na nossa carne, no nosso dia a dia. A gente precisa ter prazer de ser crente. Dizer, eu sou feliz, eu me sinto realizado sendo crente, entregando a minha vida para Jesus. Eu me sinto bem. Isso é o meu prazer pessoal. E terceira consideração importante, a caminhada com Cristo é uma proposta de vida abundante. Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida abundante? É uma vida que nós temos prazer em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. O crente, irmãos, tem motivo para viver sorrindo, feliz. A gente passa luta, prova, mas todo mundo passa. Nós temos razões para viver uma vida abundante. Se você não está vivendo de forma abundante em alguma área da sua vida, seja qual for, seja na área emocional, psicológica, financeira, conjugal, social, acadêmica, seja qual for a área que te falta abundância, Jesus tem abundância para você. Porque ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a proposta do Evangelho e a proposta de Jesus para a nossa vida. Chegamos ao final da nossa primeira aula do trimestre, onde tratamos sobre o início da caminhada. Que você que está iniciando essa caminhada, inicie com todo vigor, com toda alegria, sabendo que é uma caminhada para vencedores. É uma caminhada de vitória. A você que já está no meio da caminhada, já caminhou alguns anos ou décadas, assim como eu, que nós lembremos sempre de voltar ao primeiro amor, porque o primeiro amor do início da caminhada é que deve nos mover para que a gente continue
debaixo da graça, da unção, da ação do Espírito Santo, para chegarmos até o final. Como disse o Senhor Deus a Daniel, e tu, Daniel, vai até o fim. Vai até o fim. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus.